Convidamos aqui para o estúdio hoje para falar sobre tráfico humano Rosane Amadori, que é integrante da Câmara Técnica de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Tráfico de pessoas, que é uma outra situação relacionada à segurança, que diz respeito a, principalmente a gente aqui na fronteira, as situações que a gente encontra no dia a dia. Bom dia, Rosane, obrigada pela sua participação conosco. Bom dia, Cris, bom dia, Alexandre, muito bom poder estar aqui com vocês, né? Satisfação poder voltar, estar aqui com o pessoal, a Rádio CBN, bom dia aos ouvintes. Eu agradeço a oportunidade porque eu sou fã da rádio e acho que a rádio ainda tem um alcance e tem uma função social muito grande aí, e aí o tema ele requer aí algum alcance, né? Algum esclarecimento, então eu agradeço a oportunidade. Rosane, o caso mais recente que a gente teve recentemente aqui no Paraná foi a questão das 57 pessoas encontradas em situação análoga à escravidão. Dessas aí, 45 indígenas, se não me engano, né, foi em outubro. Uhum. E esse é um tema que toda vez que a gente conversa, a gente bate nessa tecla. Ele tem que ser discutido diariamente, quase, né? Principalmente aqui na nossa região, por causa da fronteira Paraguai e Argentina. E você vem estudando isso já há anos, essa questão do tráfico. Isso. Como é que você vê a situação hoje? Evoluiu? As pessoas evoluíram? Como é que está esse quadro? Perfeito, Cris. É importante destacar para as pessoas que a gente tem no tráfico um conjunto de ações, e elas têm duas dessas ações, elas são mais evidentes, que é a exploração sexual e a exploração laboral, a exploração de trabalho que você trouxe aí. Uhum. Mas a gente tem 3 outras modalidades, que é a servidão, que também se assemelha muito à questão da exploração para o trabalho. A gente tem a situação de extração de órgãos, tecidos e partes do corpo e de adoção ilegal, não é? E são 5 universos aí onde a gente tem um conjunto de atuação. Mas a exploração laboral que você trouxe é a modalidade que desde sempre ela foi a mais detectada no Brasil. Não quer dizer que é a que mais ocorra, mas mais detectada, porque eu, particularmente, né, dentro da minha visão de pessoa que estuda o tema, eu acho que tem uma atuação mais forte do poder público, especificamente do Ministério Público do Trabalho, que faz as atuações, que chama a Polícia Federal para operações, e aí a gente tem uma série de circunstâncias de atuação. Então, você trouxe uma situação recente aqui do Paraná, a gente teve um caso de 2023 que rendeu muito nas mídias, que foi a questão dos vinhedos lá no Rio Grande do Sul, né? Que foi um grupo grande de trabalhadores, e a gente tem uma série de outras circunstâncias, outras empresas, grandes JBS também recentemente esteve envolvido em algumas situações nesse sentido. Então, assim, a gente percebe que a questão da exploração para o trabalho, ela é algo que, primeiro, ela sempre ocorreu e hoje a gente já tem uma visão um pouco diferente dela. Esse é um aspecto que eu chamo muito atenção para a lei do tráfico de pessoas, mas tem outros contextos que se apresentam e que são novos, sim, né? E aí, trazendo para responder mais diretamente a sua pergunta, Cris, a gente tem, sim, diversas situações de exploração para o trabalho que são, às vezes, até naturalmente aceitas na nossa condição de tríplice fronteira, não é? E aí a lei, a legislação, ela vem para chamar a atenção, porque se eram atuações que até recentemente elas eram, vamos dizer assim, pelo menos legalizadas, não existia nada que depunha contra, hoje é uma legislação que diz, sim, esses comportamentos são ilegais. Né, e são passíveis de serem punidos. Rosane, bom dia. Bom dia. Falando especificamente do contexto da nossa fronteira, você citou que algumas situações são até aceitas aqui, né? É o caso, por exemplo, das situações em que a gente vê cuidadoras paraguaias atuando aqui no Brasil, domésticas, pedreiros paraguaios ou argentinos. É mais ou menos nessa linha? É nessa linha. É nessa linha. Eu acho muito importante a gente destacar que o nosso olhar, e aí nós enquanto sociedade, eu enquanto pesquisador, eu vejo isso, e é dessa forma que eu vejo de uma forma positiva a legislação do tráfico de pessoas. Ele vai se aprimorando. A gente enquanto sociedade, a gente vai se aprimorando relações e vai depurando comportamentos. Então tem alguns comportamentos que até então a gente tinha como normal, natural, às vezes até os nossos pais, nossos antepassados também adotaram e não vamos os condenar por isso, mas hoje a gente entende que na nossa relação enquanto ser humano, ela já não precisa mais existir. E essa situação de exploração para o trabalho, ela passa muito por isso. Tá? Então, a gente tem muita situação de pessoas que são, de alguma forma, exploradas. Nós somos uma tríplice fronteira de um fluxo de pessoas, de mercadorias também, mas de pessoas muito intenso. Nós temos aqui também um fluxo de migrantes. Vocês sabem quantas nacionalidades tem radicada em Foz do Iguaçu?
80 em alguma coisa, se eu não me engano. Mas eu lembro que passou de 90, né, na última pesquisa, né? O relatório que eu peguei para a minha tese da Polícia Federal, datando de 2023, traz 103 Nossa, nacionalidades. 103? 103. Radicadas, e ali tem Aham. números e tal. Então, veja, nós somos uma região cosmopolita. E eu falo região porque a gente tem uma dinâmica aqui fronteiriça que permite que a gente fale não só de Foz, mas a gente fala de uma conjuntura trifronteiriça. Então, a gente tem um fluxo de migrantes muito forte, né? Pessoas que passam e pessoas que chegam e se radicam aqui, não é? Então, aí, isso também é uma porta aberta para a exploração, porque as pessoas chegam muito necessitadas. A gente tem situações de muitos venezuelanos e, na minha pesquisa, eu pude apontar um pouco isso, né? Muitas situações que as pessoas chegam, elas acabam se submetendo por uma necessidade e, às vezes, por essa necessidade, elas são exploradas. E aí, em outras situações que você trouxe também, de situações de pessoas que moram aqui na região e que atravessam a ponte para, de repente, enfrentar alguma situação de exploração. Isso, infelizmente, é relativamente comum. Você falou desses casos que foram registrados aqui, mas são casos em que acontece de ter uma grande quantidade de pessoas vítimas ali, né, que são encontradas. Mas a gente tem conhecimento de muitos casos aqui e ali, coisa assim, uma pessoa ou outra, no tráfico, sabe? Esses casos não aparecem tanto, né, Rosane? Ou é impressão minha? Eles não aparecem, Cris, a gente tem uma condição do tráfico de pessoas que não é só um privilégio nosso, não é só daqui da Tríplice Fronteira, não é um privilégio do Brasil, é em âmbito global. Ele é uma ocorrência, ela é uma ocorrência, um crime que a gente fala que é subnotificado. Não é? Por quê? Porque a gente tem uma legislação muito nova no Brasil, ela ainda não é conhecida, às vezes até dos meios que deveriam conhecê-los, os meios ligados às forças de segurança e até a própria justiça ainda não tem muito uso recorrente de uma lei, de uma legislação que para nós no Brasil é de 2016. E a gente tem situações onde ele não é detectado, onde a vítima ela tem muito receio de fazer denúncias, onde em muitos casos eles são registrados como outro tipo de violência, de ocorrência, etc. Então a gente não tem dados precisos, não é? Então isso que você trouxe é muito sério, porque a gente sabe que ocorre. Eu estava vindo, Cris, agora, de um evento lá na Receita Federal, um evento com esse enfoque justamente de estruturar formas de você enfrentar todo esse fluxo e essas ocorrências que passam pela ponte diariamente. E assim, na voz dos próprios agentes da Receita. Isso não é eventual, isso é diário, não é? Então, a gente precisa, por exemplo, estabelecer formas de poder ter um olhar para isso, né? E aí eu quero deixar bem claro, Cris, que eu, particularmente, enquanto pesquisadora, porque às vezes as pessoas chegam, o que você quer? Você quer fechar a fronteira e tal? Não, eu não acho que fechar seja a solução. Aliás, eu acho que a integração que nós vivemos aqui na Tríplice Fronteira, e eu como pesquisadora que pesquisei a Tríplice Fronteira, eu acho que ela é exemplo global e a gente precisa fortalecer isso. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, ela é sim uma porta aberta para ilícitos que a gente sabe. Então, a gente precisa criar mecanismos, não é? De poder pensar em ter esse olhar para proteger pessoas sem necessariamente coibir a circulação. E eu acho que isso é possível. E já se sabe que isso é possível. Hoje a gente tem aparato técnico para isso, né? Guilherme? Ele me olha, eu não sei se ele quer perguntar, eu já fico na dúvida. E eu falo, vocês me calem, né? Não, você está aqui para falar, está aqui para falar. Não, eu quero abordar aqui o seguinte, que muitas vezes a gente observa que o tráfico de pessoas é um crime mais silencioso, né? Até por essa questão que você colocou, de muitas vezes ele não ser caracterizado, né, dessa forma na hora de registro de ocorrências e também até pelo estigma social que muitas vezes as pessoas que são vítimas de tráfico de pessoas ficam com temor ali, né, da estigmatização depois do ocorrido. De que forma a sociedade civil, na sua visão, pode se engajar aí para tornar, né, essa questão mais visível e o combate ser mais efetivo também? Até mesmo o papel da sociedade enquanto, Exato. né, porque a gente cobra do governo, né, do Estado, do poder mas público. a gente... Isso, perfeito. Essa pergunta ela é muito importante, ela é muito mais importante do que possa parecer no caso do tráfico de pessoas, porque as pessoas conseguem identificar, relacionar
em situações de tráfico aqueles casos mais crassos e que são aqueles que são mais detectáveis. Mas eu costumo dizer, quando eu falo sobre o tema, que a gente quando a gente fala daqueles casos mais crassos, a gente está falando do pico, né? Da ponta do iceberg. Mas vamos lembrar o que é um iceberg. É uma pontinha de gelo que submerge, mas tem toneladas e toneladas que dão sustentação para aquele iceberg. E aí o comportamento social ele é muito importante, né, de ser reavaliado nessa hora. E eu trago assim com muita tranquilidade, porque às vezes a gente mexe um pouco com as nossas incoerências, que eu como pessoa, eu revi uma série de posicionamentos e de posturas quando eu comecei a estudar mais a questão do tráfico. E aí, meus colegas, um dos fatores que me fez eu voltar para a universidade estudar o tema foi justamente esse, o fato de quão esse tema ele é abrangente e desconhecido. E essa vontade de falar um pouco mais. E aí, respondendo então a sua pergunta, Alexandre, a gente pode dizer que a sociedade ela pode se engajar na medida em que a gente passe a detectar situações que são muitas vezes naturalizadas, que já são socialmente aceitas, e a gente começa a identificar que aquilo ali, naquela postura, tem um comportamento que ele é raiz, ele é a base de situações que vão emergir numa condição de tráfico. Então, são situações que às vezes a gente aceita dentro do nosso contexto, grupo social, trabalho, eu tenho dado palestra muito em ambientes de trabalho, não é? Que são explorações e que de uma forma ou de outra, talvez elas não sejam atingidas diretamente na lei, se a gente for levar a rigor, mas elas fomentam um comportamento de exploração que faz com que as pessoas elas ainda alimentem a postura de tirar um proveito em relação ao outro, não é? A explorar a atuação do outro de modo que de alguma forma comprometa a sua dignidade. Porque o tráfico de pessoas ele é isso. Ele é um tipo de exploração que ele compromete a dignidade. A pessoa, enquanto sujeito, de alguma maneira, ela tem comprometida a sua atuação enquanto um ser de direito e um ser que tem, vamos dizer assim, o protagonismo, que pode ter um protagonismo sobre a sua própria vida. A informalidade que a gente tem aqui na região, né, no mercado de trabalho, de certa forma, acaba propiciando aí mais casos desses de tráfico para exploração trabalhista. O que vocês avaliam? É uma questão bem complexa, tá? Porque assim, se a gente for ver, o pano de fundo do tráfico de pessoas, ele está na situação socioeconômica, não é? Então, a pessoa que ela se deixa envolver pelas situações de tráfico, sejam quais forem elas, e muitas delas envolvem a sedução, o engano, a mentira e etc., elas têm como pano de fundo uma situação onde a pessoa ela não tem muita perspectiva, ela tem um convite, ela tem uma proposta, uma falsa proposta, e a partir disso ela vai, às vezes, se envolvendo em uma teia que é muito maior e mais ampla. Então, a situação da informalidade que você traz, eu vejo que ela é muito mais como um indicador, um indicativo de que nós estamos em uma situação de vulnerabilidade maior. A gente sabe que toda pessoa ela quer uma segurança, né? Ela busca por uma segurança. Se você for ver a maioria das pessoas, ela se lança enquanto informal, às vezes por uma necessidade, né? Não tirando aí aquela parcela de protagonismo que é importante, aquela parcela de empreendedorismo, tá certo? Mas muitas pessoas, elas se lançam nessa condição dentro de uma necessidade. E quando você vê pessoas, um grupo grande de pessoas, é porque você vê que a gente tem situações onde as pessoas elas estão mais vulneráveis nesse ambiente. A gente falava disso lá, os agentes da Receita agora no evento que eu vim, justamente nisso, no quanto que às vezes a gente aqui naturaliza situações que elas são indignas e deploráveis para as pessoas, não é? Então, onde a pessoa ela aceita aquilo porque ela não tem uma outra opção. Rosane, eu iria assim até por um outro lado, tem pessoas ainda que colocam a culpa na vítima, né? Sim. Tipo, tá traficando droga porque quer, foi para a Europa para se prostituir porque quer, porque quis.
É como se a pessoa fosse a culpada daquela situação em que ela, na verdade, é vítima, né? Isso. É exatamente isso. Essa é uma das artimanhas do tráfico e que ela é muito endossada no comportamento social. Então, a pessoa de vítima, ela passa a ser a culpada. A gente não vai tirar, vamos dizer assim, a responsabilidade no sentido da pessoa que ela aceitou uma proposta. Mas é preciso, eu sempre considero, tá? E a gente como jornalista e agente social, a gente precisa furar um pouco de bolha, não é? A gente precisa sair da nossa bolha, onde a gente tem um nível de conhecimento, de informação e um nível de perspectiva. Para você sair e ir lá naquela bolha onde a pessoa ela não tem conhecimento, ela não tem informação, às vezes o contexto dela é muito mais hard do que o nosso, e às vezes até ela entende um certo risco, mas ela não imagina o tamanho do risco que ela está aceitando. E aí a gente fala assim, a pessoa está mais propensa a aceitar uma proposta duvidosa. Por quê? Porque perspectiva, gente, de vida todo mundo precisa. Vocês não precisam? Sim. Quem não precisa? Aí imagina a pessoa que ela não tem perspectiva. Ela se lança mais. E aí tem um outro aspecto em relação à questão do agravamento, do tamanho que o problema tráfico de pessoas, o fenômeno vem abrangendo nós vivemos em uma sociedade que para tudo tem o ônus e o bônus, né? Mas nós vivemos uma sociedade onde o fluxo de pessoas ele está muito mais facilitado, certo? Hoje, para a gente ter um adolescente que cata a mochila dele e sai e atravessa o globo para poder aceitar uma proposta, não é difícil. Há um tempo atrás, recebe mensagem pela internet. Há um tempo atrás, você sair do país, requeria todo um processo, a pessoa tinha maior cuidado. Hoje não é? Porque existe todo esse contexto que tem um lado bom, eu acho bom, mas tem um lado ruim, perigoso. As pessoas desconsideram, às vezes, algumas providências que são extremamente importantes em termos de segurança. E os jovens, os adolescentes, eles são muito mais propensos em função disso. O papo tá maravilhoso, mas o nosso tempo tá estouradão, Esgotou, né? né? Guilherme só tá me olhando agora. Não, a gente tem aqui mais ou menos um minutinho. Eu gostaria que você aproveitasse, Rosane, esse tempo aí para trazer para as pessoas como que elas podem denunciar, quais são os canais. Tá certo. A gente tem canais que seguem aí os trâmites do Ministério da Justiça, porque existem pessoas extremamente habilitadas, para poder trabalhar com o tráfico de pessoas, para poder atuar, porque existe uma série de cuidados que é preciso ter, às vezes até para preservar a própria vítima, para preservar a pessoa e preservar a própria vítima. Então, os canais de denúncia que nós utilizamos e recomendamos, inclusive no âmbito da Câmara Técnica, são o Disque 100 e o Disque 180, que são organizações que elas já têm, elas encaminham, né? O Ministério da Justiça ele recebe essas denúncias e ele encaminha para os estados, para os núcleos, para poder ter uma atuação aí mais efetiva e mais eficaz em relação ao combate, ao enfrentamento. Conversamos com a Rosane Amadori, ela que é integrante, né, desta Câmara Técnica de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Muito obrigado pela participação aqui na CBN. Muito obrigada, gente, pela oportunidade mais uma vez. Você vai voltar. Quem quiser encontrar a Rosane, está dando mais palestra do que... É verdade, a gente está disponível aí para falar sobre o tema. Valeu, obrigadão, tá? Obrigada, eu.